Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a gente vai conectar o client com o server e como a gente vai começar a construir o bate-papo. E o bate-papo vai ser apresentado em React, mas é o server que vai ser responsável por controlar as mensagens e devolver os dados para os clientes. Bom, vamos aqui para o servidor. Nós vamos primeiro iniciar nossos dois servidores, né? Yarn Start ou npm Start. Uma coisa que eu lembrei. O npm install, você tem que colocar um --save, né? Eu lembrei de uma coisa do último vídeo. Quando eu falei sobre o npm install você tem que colocar o --save para poder gravar ele no package, né? Eu vou mostrar aqui como é que é. A gente vai, por exemplo, no jogo Pong, a gente tem aqui, esse é o server. Eu vou abrir o client aqui. O client é a pasta jogo Pong, né? E a gente tem aqui no package.json as dependências, né? Onde estão as dependências? A gente não instalou... estão aqui. A gente não instalou nenhuma dependência ainda, mas eu vou mostrar agora como é que faz no npm para fazer. O yarn é só dar um yarn add e a dependência. O npm, se você fizer, funciona, só que ela não grava no package.json. Então, nós vamos instalar essa dependência, só que eu tenho que colocar o --save. Enquanto instalar a dependência aqui, a gente vai... fazer aqui começar a pensar no nosso jogo aqui, né? O React, hoje, ele tem vamos ver aqui, localhost, ele não vai ter nada aqui porque eu não estou rodando o serviço ainda. O server, ele já está rodando o serviço, o server, a gente tem ele configurado na porta, vamos ver aqui, o package.json na porta... Não, melhor. No server não tem nada, não tem nenhuma instalação ainda do server, né? Bom, e como a gente instalou o Express, né? A gente vai começar aqui no server a configurar o Express para poder iniciar o serviço, tá? Bom, esse é o código básico do Express, né? E aqui eu vou explicar, a gente fez as importações necessárias. A gente tem que inicializar um app do Express. E também iniciar o server, né? A gente também vai usar os sockets conectados nesse server. Por enquanto eu não estou usando nada do socket, mas eu já vou declarar a variável aqui. O barra do meu serviço vai ser só um hello world para saber que está tudo rodando direito. E a gente vai rodar o server na porta 4000, porque o cliente ele vai rodar na 3000 na máquina local, né? Eu vou até mudar aqui esse exemplo aqui. Server rodando na porta 4000, que vai ser interpolada aqui, tá? Vamos agora salvar. E como que a gente faz para testar? Aqui é um get na barra. Então, se eu chamar no browser o localhost 4000, a gente tem que ver o serviço, a gente tem que ver o hello world aqui, né? Vamos ver se o server está rodando. Não, tem um erro aqui. Import Express. Então está dando erro aqui porque provavelmente eu tenho que mudar minha versão do Node. Vou mudar minha versão do Node para 13. Bom, vamos rodar o server de novo. Bom, ele está rodando aqui na porta 4000 como a gente configurou, né? E aí nós vamos no browser, vou dar um refresh aqui, Hello World. Então o meu servidor está funcionando, né? A minha dependência já acabou de instalar aqui também e eu vou iniciar o client, tá? Vamos lá, o client vai iniciar. Quando iniciar ele vai chamar a porta 3000 também. Então na porta 4000 a gente tem o server, na porta 3000 o client. O server a gente não vai fazer nada por enquanto de serviço que vai receber chamada HTTP. Nós vamos conectar tudo via socket, tá? Então, a nossa aplicação está rodando, é o mesmo estado da última vez. O que a gente precisa fazer agora para melhorar? Então, vamos no nosso client agora.
a gente vai remover esse monte de código que tem aqui. Vamos remover o logo também, não precisa importar o logo. E vou criar uma pasta aqui chamada Components, tá? Porque vão ser os nossos componentes. E eu vou chamar de pong.js, tá? Vou import React, from React, const pong, export default pong. Nada de novo até aqui, igual os vídeos anteriores, né? Return, e a gente vai retornar uma div básica só para dizer que carregou aqui. Vamos aqui e vamos importar o pong aqui. Tá? O import aqui, o editor já faz o import sozinho, então import pong dos componentes. Aqui a gente já deve conseguir ver o pong na tela, ok? Então, nosso componente vai ser todo codificado dentro desse pong aqui, tá? Primeiro, a gente precisa, para começar a trocar mensagem para o servidor, vamos fazer a lista de usuários conectados, né? Então, como que vai ser a lista de usuários conectados? Eu vou colocar um dado falso aqui por enquanto. Vamos chamar de users, ok? Players pode ser players para ficar igual ao nosso vídeo passado. O players vai ser uma lista que vai ter o nome do player aqui, ou o código do player, tanto faz. Vamos chamar de código, nome. Tá? E aqui dentro a gente vai ter o nome, então. Vamos botar o name aqui, player1, e por enquanto só. E vai ter um outro player aqui, player2, e o name dele vai ser player2, tá? Então, para listar os players no React, como que a gente vai fazer? Isso aqui é só temporário, depois a gente vai obter essa informação do servidor, né? Para listar os players, a gente vai abre e fecha colchetes dentro do div e players. Não tem map porque não é um array. A gente vai ter que converter object.values. A gente vai pegar todos os valores dos players, ou as chaves, melhor, keys. Map. E aí sim, quando a gente faz object keys de um objeto, ele pega todas as chaves e transforma em um array de chaves, né? Então, agora eu mapeio para um novo array, que vai ser um array de elementos que eu vou repetir, que seriam os nomes dos jogadores, né? Então, eu vou aqui, vai ser o key, né? Que eu estou extraindo aqui. E nós vamos colocar aqui um componente também. E esse componente vai ser um div. Vamos repetir aqui um div. Que vai me mostrar o valor do name do player, né? E para pegar isso, eu pego players, que é meu objeto principal, abro colchetes e mando aqui, ou seja, ele vai pegar o player que eu mandei a chave, tá? Então vai ser o players e o player daqui. E eu vou pegar o name desse objeto, tá? Ponto name desse objeto. Aí aqui eu tô fechando um colchetes errado, é um parênteses e pronto. Ok? Eu posso quebrar a linha para ficar mais legível, ele fica muito melhor, né? Então, como que a gente tem aqui? A gente tem um map, um keys, né? Que a gente pega as chaves, depois mapeia ela para um array de componentes, um array de div nesse caso, né? Então, vamos ver como é que ficou a minha tela. Pronto, player 1, player 2. Até aqui a gente só está listando os players conectados. E vai ser a primeira troca de mensagem entre o cliente e o servidor, vai ser a lista de players. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente importou a dependência do Socket.io client, né, no cliente. Então, a gente vai pegar o client e vai mandar conectar no servidor. Só que o servidor também precisa estar com o socket rodando, né? Vamos primeiro para o servidor para poder fazer o socket rodar lá. Aqui no editor do servidor, né, a gente já tem aqui declarado a variável dos sockets, né? Como que a gente faz para dizer para o servidor
quando receber a conexão. É fácil e é só fazer aqui, ó, sockets.onConnection. Então, quando eu receber uma conexão, ele vai chamar uma variável que vai passar qual é o socket que conectou naquela variável. Então, aqui é socket no singular e aqui é sockets no plural, que são todos os sockets. E aqui é qual é o socket que conectou naquela conexão, tá? Então, a gente vai passar uma função aqui no segundo parâmetro, como sendo o socket. Então, a gente pode dar um console log aqui, qual que é o socket conectado. Então, a gente tem como extrair o socket.id conectado. Vamos colocar aqui. Tá? Socket ID conectado. E aí, quando a gente conectar no client, ele vai ter que escrever esse log aqui no server. Tá? Vamos lá para o client. O client a gente tem o socket.io, a lib do socket.io. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no app. Não, vamos no Pong, né? Que é o nosso objeto principal. Para conectar o socket, eu vou colocar aqui por enquanto, depois a gente vai refatorar para o lugar correto, né? Esse socket. Então, socket client, vamos chamar de socket client, from socket client, tá? socket.io-client, que foi a dependência. Aqui, a gente vai precisar conectar no servidor só a primeira vez que eu renderizar o Pong, né? E a gente vai aqui criar o socket, né? Então, a gente pode conectar o socket como socket.io client e passar a porta, né? Vale exportar isso daqui para fora. O que ele vai acontecer? Como a página em React, ela nunca mais carrega, depois que ela está carregada, ela é um single page application, ela é uma aplicação de uma página só, né? Ela nunca mais é carregada. Então, essa variável aqui do socket, ela não vai ser instanciada várias vezes, então a gente pode instanciá-la fora do componente para que ela possa ficar lá ativa para sempre, tá? Mesmo que se a gente carregar outro componente em cima, ela já está carregada esse socket. Só se a gente der um refresh na página que o socket vai sumir, né? Então aqui a gente tem o socket carregado nessa variável socket e a gente precisa registrar um evento de connect também, que na verdade é quando for conectado. A gente também pode pegar aqui no client e falar aquele console log conectado, tá? Então, duas formas. Então, eu vou voltar aqui, vou abrir aqui as páginas lateralmente para a gente conseguir ver os dois códigos, tá? Tanto do server quanto do client. Então, no server, a gente tem o sockets on connection, então, e no client, eu usei o nome errado de variável aqui, e no client a gente tem na conexão do socket, a gente também tem um connect aqui. O server vai receber a conexão, quando ele receber a conexão, ele também vai disparar para o client um connect. Então os dois vão sincronizar esse evento e a gente vai conseguir ver aqui na aplicação, né? Ó, aqui no console já até mostrou que ele está conectado, mas eu vou limpar aqui e eu vou dar um refresh, aí a gente vai conseguir ver. Eu vou pegar aqui, vou diminuir, o server está aqui e o client está aqui, tá? Eu vou dar um refresh e a gente vai ver nos dois lados o console log, tanto no browser quanto no server, né? Bom, vamos mudar, porque como eu estou aqui dentro do componente, esse use effect demora um pouco para rodar. Então eu vou botar aqui de volta aqui, só para a gente ver que o socket já está instanciado quando eu registro esse evento, né? Vamos lá. Bom, então quando eu der um refresh, ele vai aparecer aqui conectado e vai aparecer aqui conectado. Bom, por que está aparecendo várias vezes? Cada refresh que eu dou, ele conecta de novo, né? Se eu abrir uma outra página, vou abrir um outro browser aqui, e eu vou jogar aqui para baixo, e a gente vai ver que ele vai aparecer 2 agora quando eu der o refresh, né?
tá? Eu vou dar um refresh aqui. Uma e duas, tá? Então a gente tem dois browsers conectados agora. E aí é dessa forma que a gente vai acumular os players, né, que estão jogando aqui no meu servidor. Quando um conectar, a gente vai no servidor gravar que ele conectou. Quando o outro conectar, a gente faz a mesma coisa. Bom, aqui no servidor, eu vou fazer de um jeito aqui mais simples e depois a gente vai expandir, tá? Eu vou criar uma variável chamada game aqui, e é onde a gente vai ter os nossos players, né? E quando eu startar o servidor, ele vai ser vazio, tá? Quando eu conectar, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o game.players, né? E a gente vai adicionar um player novo. O player vai ser ID, socket ID, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele nome esquisito do socket e usar como ID. Ele vai ficar assim e depois a gente vai atribuir o nome para ele, tá? Por enquanto a gente não tem nenhuma tela de nome, de login, nem nada. Então a gente pode fazer um esquema aqui para definir um nome padrão para ele, tá? Ele vai ser um objeto que vai ter um name, né? Até aí, nada novo. O name dele, vamos definir o name um pouco antes, tá? Const name é igual. O name dele pode ser player, underline. E aqui a gente pode pegar uma parte do socket ID, que ele é um nome gigantão, né? A gente vai pegar os 5 primeiros caracteres dele. Para pegar os 5 primeiros caracteres numa string, né? Esse aqui é uma string, socket ID. A gente dá um substring, então a gente extrai uma parte dessa string, iniciando no caractere 0 e finalizando no 5. Então a gente vai pegar, finalizando no 5 não, com 5 caracteres, finalizando no índice 4 na verdade, mas aqui a gente precisa passar o length, né? Que é o comprimento. Então começa no 0, comprimento 5. Eu vou dar um console log aqui no game para a gente ver a alteração que está ocorrendo no servidor quando a gente conectar. Bom, aqui já tem 2 conectados, mas é porque eu estou com as 2 telas. Vou limpar aqui, eu vou dar um refresh, ok? Conectado e conectado. Bom, por que ele não logou? Ah, porque eu não salvei. Vamos voltar aqui. Olha lá. Então agora ele mostra players, o player esse aqui, ele botou um nome esquisito. E na segunda vez, ele achou um outro player, né? Então, ele tem 2 players agora. Então, o primeiro estado foi quando o primeiro conectou, o segundo quando o segundo conectou. Dessa forma, a gente já tem um cheiro aqui de como a aplicação já está interagindo com o cliente e com o server. Agora, a gente só precisa pegar esse estado aqui e mandar de volta para o cliente, né? Então, para atualizar os 2 clientes, como que a gente vai fazer isso? No client, aqui hoje a gente tem esse players fajuto aqui, que a gente vai remover, tá? A aplicação agora já parou de funcionar. Só que a gente pode criar, do mesmo jeito que tem um evento onConnect, né? A gente pode criar eventos personalizados, tá? Então, eu vou criar um evento chamado player connected, tá? E eu posso passar a lista de players para eu poder armazenar aqui no meu cliente, né? Então, eu tenho players e cada vez que um player conectar, eu vou receber a lista de players aqui, né? Esse evento eu vou tratar ele separado dos outros eventos. Eu criei ele aqui com camel case, que é chamado esse formato, que é a primeira maiúscula de cada palavra e todas juntas. Mas você pode usar o padrão que você quiser. Se quiser tudo minúsculo com tracinho entre as palavras e tal. Eu gosto de usar esse formato aqui, que ele fica destacado no código e eu sei que é uma coisa específica desse evento, né? Então, a gente vai receber os players nesse evento onPlayerConnect, né? E a gente vai ter que ter uma lista de players para armazenar esse estado, né? Set players igual a use state. Por enquanto a gente vai fazer assim, tá? Depois a gente vai extrair para uma função específica, mas esse aqui é só para a gente aprender como é que faz para controlar as trocas de mensagens aqui entre o servidor e o cliente. E
player connected, aqui a gente vai dar um set players e a gente só vai aceitar o players que veio. Não precisa fazer nenhuma lógica aqui, só aceita o players, tá? Aqui ele já sabe trabalhar com os players, né? Que é a mesma estrutura que a gente tinha antes. Então, não precisa alterar mais nada no client. E só no servidor aqui, agora, que eu preciso passar, né? Socket.emit. Então, é assim que a gente emite o valor para o cliente. Então, do servidor, eu vou emitir um valor para o cliente. Se eu quiser emitir do cliente para o servidor, eu venho aqui no client e emito um valor para o servidor também. Então, eu vou emitir, o que eu tenho que emitir? O meu evento, player connected, tá? E o que eu vou passar? Eu vou passar a minha lista de players, game.players, tá? Eu não vou mais listar aqui porque eu quero ver a lista de players já sendo atualizada lá no client. Salvei. Vamos ver? Conectou e conectou. O que é interessante a gente perceber? Toda vez que eu salvo, ele dá um refresh nas páginas, né? Tanto no server quanto no client. Então, quando ele dá o refresh, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente tentar reconectar os clientes que já estavam conectados. Isso é bem interessante. Bom, e a gente pode ver aqui que ele recebeu a atualização do player. Mas ele não recebeu a atualização desse aqui. Provavelmente esse daqui foi o primeiro, esse player ali, alguma coisa que foi o primeiro a ser conectado. Na verdade, cada evento que acontece, ele emite de volta para o mesmo socket o player conectado, mas ele não espalha para todos, né? Ele não manda para todos, ele só manda para o que acabou de se conectar. Vamos dar um refresh aqui, por exemplo. Ó, eu vou dar um refresh na página aqui. Ele recebeu de volta todos os servers conectados, né? Todos os clientes conectados. Como ele não está deletando nada, então ó, ele adicionou mais um, mas ele recebeu de volta todos os que estavam lá na base de dados. Como que a gente resolve isso, né? Vamos aqui no base de dados, não, né? Eu falei base de dados, mas é nessa variável temporária aqui. Ao invés de eu emitir os players todos, né? Eu posso falar para os sockets emitir. Então, quando a gente emite do sockets, que é toda a minha lista de sockets, ele vai emitir para todo mundo conectado. A única mudança que eu tenho que fazer é emitir dos sockets, né? Olha lá, sincronizou. Quando eu dei o refresh, ele startou o server e aí ele reconectou os clients, tá? Se eu der um refresh aqui de novo, ele vai criar um terceiro e vai atualizar na outra. Se eu der um refresh nesse, mesma coisa. Só que ele não está desconectando, né? A gente agora precisa desconectar. Quando ocorrer um refresh ou alguém fechar o browser, ele tem que desconectar e mandar a informação para os dois lados que foi atualizada uma mensagem, né? E como que a gente vai fazer isso? Aí já está ficando óbvio, né? Como é que a gente faz isso? Quando a gente registrar o serviço, né? A gente vai criar um outro evento. Então a gente vai sempre trabalhar com um evento, né? Socket.on disconnect. Então quando desconectar, a gente pode receber o socket aqui também, né? A gente vai precisar do ID dele. A gente tem que remover o player da lista. Do mesmo jeito que a gente cria o player aqui, a gente vai copiar esse texto aqui e vai só simplesmente dar um delete nele. E ele já vai deletar da lista. E aí o que eu tenho que fazer? Emitir de novo para todos os sockets. O player agora foi desconectado. Só que, para não ficar repetindo esse comando várias vezes, o que a gente pode fazer? A gente pode alterar player update, né? Player update, trocar para player update no server e extrair ele para uma função, né? Então vamos criar aqui uma função, const player update, ou vamos chamar de refresh players, tá? Olha lá que bonitinho. E a gente vai ter o socket, o socket já está criado aqui, a gente vai criar essa função e a gente já tem o socket. E vamos chamar de players refresh, ok? Aí aqui, em vez de eu chamar o emit, eu vou chamar o refresh players
e provavelmente a nossa aplicação vai funcionar como esperado. E aqui, é claro, eu tenho que mudar para o mesmo Players Refresh aqui. Claro que depois eu posso emitir uma mensagem se a gente tiver no bate-papo. Fulano foi conectado, fulano foi desconectado, né? Bom, então os 3 clientes aqui. Não sei por que 3, então vamos ver. Não está funcionando ainda, alguma coisa deve ter quebrado aqui. Aqui eu descobri o problema. O socket, né, não precisa ser passado, ele não passa nenhum socket. O socket já é esse objeto aqui, então no disconnect a gente não recebe nenhum socket, né? Eu vou aqui agora, já foi atualizado, vou limpar aqui a tela. Eu não estou mais fazendo nenhum log porque eu confio que vai funcionar agora. Pronto, refresh, olha lá, ele troca até o último usuário conectado. Refresh, ele atualiza a lista toda de usuários, né? Vamos aqui, olha lá. Pronto. O React, ele exige que a gente aqui dá uma piscada às vezes. E para evitar essa piscada, a gente pode... a gente tem que definir um key para cada linha que a gente repete no React, né? Só para ficar mais perfeito, a gente vai definir o key aqui no div, tá? Key. E vamos salvar. Aqui agora não tem que dar nenhuma piscada na atualização. É só naquela que eu estou dando refresh, óbvio, né? Bom, reiniciei meu serviço para a gente só ver se está tudo correto. Conectou. A gente aqui já tem, então, a lista de players. Cada um que a gente conectar, vou conectar mais um aqui, ó. Vamos ter aqui 3, 4, 5 e assim vai. 5 players. Vamos fechar uma janela aqui. Fechei, já sumiu da lista aqui de players, né? Vou fechar outra janela. Pronto, as duas foram atualizadas. Mais uma e pronto. A gente aqui já começa a trabalhar na troca de mensagens entre o servidor e o cliente, tá? Eu sei que mensagens, né? Você já deve ter pensado, vai começar a fazer o bate-papo. Mas o bate-papo nada mais é do que emitir informação de um lado para o outro, né? Da mesma forma. Então, o bate-papo a gente faz no próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. E depois a gente vai conseguir conectar melhor o nosso, configurar melhor o nosso código para que ele extraia partes do código para um arquivo específico e fique um código mais organizado, né? Hoje está todo o código lá no componente, mas é só para deixar mais simples enquanto a gente está desenvolvendo. E quando a gente extrair, vai ficar muito mais elegante o nosso código, que vai ter a regra de negócios separadas. Então é isso para o vídeo de hoje. Espero que você consiga fazer o mesmo exemplo. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.